O assunto agora é economia. Na última sexta-feira, as ações da Petrobras registraram queda de mais de 10%, depois de a estatal ter divulgado queda no lucro de 2023 e decidido não pagar dividendos extraordinários. Assunto para o nosso repórter Carlo Cauti. Carlo, muito boa noite. Explica para a gente o que está acontecendo aí com a Petrobras e qual o impacto da queda dessas ações entre os investidores brasileiros e estrangeiros. Boa noite, Carlo. Boa noite, Paulo. Boa noite a toda a bancada do Oeste Sem Filtro. Boa noite ao nosso público. Vamos falar de Petrobras, que é o assunto da semana, porque o governo federal está em ebulição por causa da decisão do Conselho de Administração da empresa na última sexta-feira de não distribuir dividendos extraordinários. Isso provocou um desastre na Bolsa de Valores de São Paulo com as ações da principal empresa brasileira. Mas vamos entender o que está acontecendo. Nesse gráfico, a gente vê quantos foram os dividendos pagos pela Petrobras nos últimos anos. Os dividendos começaram a aumentar e muito em 2021. Em 2022, chegaram a 194 bilhões de reais. Em 2022, o último ano de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2023, os dividendos caíram para a metade disso. Estamos falando de cerca de 96 bilhões de reais de dividendos distribuídos. Por quê? Porque a Petrobras está retendo dinheiro, está ganhando menos dinheiro com o faturamento e o lucro, mas também está retendo dinheiro por ordem direta do presidente Lula, que disse para a empresa: não distribua dividendos porque queremos investir mais, queremos fazer mais investimentos, como a gente viu no passado durante outras gestões petistas que também deram ádito a escândalos como a refinaria Abreu e Lima ou também o Comperj no Rio de Janeiro. Mas o que está acontecendo por outro lado? Os investidores, pessoas físicas, ou seja, todos os brasileiros que têm ações da Petrobras começam a ficar assustados com essa decisão do governo e as ações da Petrobras estão caindo forte. A gente está vendo aqui no próximo gráfico quanto a Petrobras já perdeu em valor de mercado desde o seu pico de valor superando 566 bilhões de reais. Isso foi mais ou menos no começo deste ano, já perdeu 90,9 bilhões de reais por causa desse medo que o novo posicionamento do governo e também da diretoria da Petrobras, lembrando que o governo é acionista majoritário da empresa, estão dando para a Petrobras, ou seja, estão destruindo o valor da maior empresa brasileira. Por último, vamos dar uma olhada no que aconteceu quando a Petrobras decidiu não distribuir os dividendos, ou seja, não quis dar dinheiro para os seus acionistas. Em um dia só, a gente está vendo bem aqui nesse gráfico, uma queda profunda, um vermelho profundo da Petrobras, que perdeu em um dia só mais de 10% do seu valor, ou seja, perdeu basicamente o total de valor de um décimo do seu valor foi perdido em um só dia por causa desta decisão. O mercado ainda não se recuperou, estão esperando os próximos capítulos desta novela, que promete ainda muitas novidades. Por quê? Porque um dos maiores prejudicados também por causa dessa decisão é o próprio governo, que é acionista majoritário da Petrobras, e o ministro Fernando Haddad contava com esse dinheiro para fechar as contas de 2024. Não tendo essa grana, fui falar com Lula e explicou que vai ser um problemaço, porque vai contribuir para fechar as contas públicas no vermelho profundo. Então, é possível que o Conselho de Administração da Petrobras mude de opinião e distribua esses dividendos. O governo vai ganhar, assim, cerca de 12 bilhões, entre 6 e 12, depende de quanto será distribuído, entre 6 e 12 bilhões de reais. Por último, reunião extraordinária entre o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e o ministro e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, porque Jean Paul Prats poderia também sair do comando da Petrobras e ser substituído ou pelo ministro de Minas e Energia ou pelo ministro-chefe da Casa Civil, segundo informações que recebemos de fontes lá em Brasília. Mas vamos dar uma olhada por último qual é o efeito disso tudo na Bolsa de Valores de São Paulo. Os investidores estrangeiros estão com medo de investir no Brasil. Temos um gráfico
gráfico que mostra em azul o fluxo de investimento direto estrangeiro na Bolsa Brasileira em 2022 em azul, em 2023 em laranja e em 2024 em cinza. Em 24 estamos num vermelho profundo também. Os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro do Brasil porque estão com medo do novo governo Lula e daquilo